Hello folks! E aí galera, vamos para mais uma aula. Hoje falaremos e abordaremos um assunto de muita importância. Frequency about adverbs or adverbs of frequency, tá? São chamados advérbios de frequência dentro da língua inglesa. Então sejam bem-vindos a mais uma aula. So I'm a teacher, Leandro Triani, and I'm so glad that you're here with me. Ok? Let's try to understand. Coloquei alguns personagens aí do Mario Bros. Nós temos aí dois diálogos de interação, aonde em um desses dois diálogos mostra a presença de um adverb of frequency, de um advérbio de frequência. Mario, how do you go to school? Então, a primeira pergunta do personagem é a seguinte: Mario, de que maneira você vai para a escola? Luigi, I always go to school by car. Luigi, eu sempre vou para a escola de carro. Então ele está utilizando um advérbio de frequência, né? Que no caso, no contexto da fala do Mario, é o always, sempre. Então ele mostra aí a frequência, tá? Com que ele vai para a escola. Qual é o meio de transporte que ele utiliza? By car. Children, how do you go to school? Agora a pergunta é para você ou para vocês que estão assistindo esse vídeo. E aí, pessoal? E aí, galera? De que maneira você vai para a escola? Então você pode utilizar um dos advérbios de frequência. Nós veremos, por exemplo, você pode dizer aí: I always go to school by bike. Eu sempre vou para a escola de bicicleta. How does he go to school? De que maneira ele vai para a escola? Então, ao analisar a imagem, nós percebemos que ele vai para a escola de carro, né? Então, he sometimes goes to school by car. Nesse caso agora, eu estou utilizando um outro advérbio de frequência, que é o sometimes. Sometimes significa às vezes, ou seja, não é com muita frequência. Vez ou outra, ele utiliza esse meio de transporte que é o carro. How do they go to school? Será que eles vão para a escola de avião, né? A pergunta é: de que maneira vocês vão para a escola? They never go to school by plane, ou seja, eles nunca vão para a escola de avião, né? Dificilmente alguém vai fazer isso. Então, quando ele fala they never, a palavra never mostra esse advérbio de frequência. Então, nós vimos até o presente momento always, sometimes and never. How do they go to school? Então está perguntando como que essas pessoas que estão aí, esses bonequinhos, eles vão para a escola. Eles vão para a escola a pé, né? They always go to school on foot, ou seja, eles vão para a escola, sempre vão para a escola a pé. Então always é outro advérbio de frequência. E eu procurei separar para vocês aí os advérbios de frequência, frequency of adverbs. Nós começamos lá, né? Do always até nós chegarmos ao topo da pirâmide. Sempre, usually, geralmente, regularly, regularmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, occasionally, ocasionalmente, seldom, raramente, rarely, raramente também, and never, nunca. Então, esses são os advérbios de frequências presentes dentro da língua inglesa. We use adverbs of frequency to say how often we do something. Então, nós usamos advérbios de frequência para dizer com que frequência nós realizamos determinada situação ou fazemos alguma coisa. Adverbs of frequency are often used with the present simple because they indicate repeated activities. Então, nós utilizamos esses advérbios de frequências que vocês estão vendo nessa pirâmide no tempo verbal chamado presente simples. Porque ele sempre vai indicar, ou eles sempre indicarão atividades repetidas, tá? Então, esses advérbios de frequência, eles são utilizados no simple present tense, or present simple, tá?
Algumas observações a serem realizadas. Adverbs of frequency come after the verb to be. Então agora, em que posição da frase eu vou utilizar? Então fiquem atentos. Se aparecer o verbo to be na frase, a posição de qualquer advérbio de frequência será após o verbo to be, não antes, hein? Então fiquem atentos. Apareceu o verbo to be, o advérbio de frequência será utilizado após o verbo to be. For example, she is sometimes late. Então eu utilizei sometimes, que é o advérbio de frequência, is é o verbo to be, então percebam que o advérbio foi utilizado após o verbo to be. Adverbs of frequency usually come before other verbs. For example, she always checks her answers. Agora percebam que o meu advérbio de frequência não foi utilizado depois do verbo, e sim antes. Por que isso acontece? Porque nós não temos a presença do verbo to be. Check é um outro verbo. Então, para outros verbos, o advérbio de frequência será utilizado antes. Apenas utilizarei os advérbios de frequência após o verbo to be. Se não for o verbo to be, qualquer outro verbo, nós utilizaremos advérbios de frequências antes do verbo principal. Ok? Pessoal, quero agradecer imensamente a atenção de cada um de vocês e eu espero que vocês possam ter compreendido um pouco mais sobre Adverbs of Frequency in English. Ok? Espero revê-los numa próxima aula e uma próxima oportunidade. Bye bye! See you, folks!